traz para perto de você os assuntos que tocam a vida, a fé e o coração do cristão nos dias atuais. Apresentação: Fernando Leandro. Debate 95 é um espaço para refletir, debater e crescer na verdade que liberta. Debate 95, porque ser cristão é pensar com clareza, viver com propósito e esperar com fé. Aperte o play e entre neste debate conosco. Bom dia, gente! Bom dia! Estamos chegando com mais um Debate 95. Hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro, 11 horas mais 10 minutos aqui na programação. Vamos juntos até o meio-dia aqui no nosso Debate 95. E hoje é dia de estar recebendo os nossos convidados aqui no nosso Debate 95. Tá demais o programa hoje, hein? Você não pode perder, fica ligadinho. Chama todo mundo para estar ouvindo. Falando em estar ouvindo, mandar abraço aqui para os nossos ouvintes da 95.1, os nossos ouvintes lá do www.maisalegrefm.com.br, também o pessoal do app ligado com a gente, claro, os nossos ouvintes VIP do WhatsApp. Bom demais estar com você nessa manhã. O nosso programa oferecimento de Editora Mais Fé Publicações, de Faculdade Mais de Cristo, de Mais Viagens. A viagem dos sonhos está na Mais Viagens. Viagens internacionais ou nacionais com as melhores condições do mercado e pacotes incríveis você encontra na Mais Viagens. Acesse agora mesmo maisviagensbr.com.br. E com a gente aqui nos estúdios já o pessoal da Prospere Agência de Publicidade, você que precisa de design gráfico, criação de artes para redes sociais, copyright, social media, tráfego pago. Tem podcast para gravar aí com eles, hein? Prospere Agência de Publicidade, na rede social agora, @Prospere_Agência, chama lá! Você aqui nos 22 municípios da Grande Florianópolis, você de perto, você de longe, vamos juntos nessa manhã, debatendo aqui no nosso Debate 95 com o tema, hein, gente? Outubro tá trazendo os temas, não é? Os temas bons de outubro. E hoje nós vamos estar fazendo fechamento de mais um tema. Esse tema aqui é polêmico também, pessoal. Ontem se posicionou forte aqui comigo. Posicionou forte mesmo, porque nós estamos falando sobre... Tem a vinheta do tema. Não, vamos fazer a apresentação primeiro, né? É isso aí. Apresentação primeiro dos nossos convidados aqui desta manhã. Eu tenho a honra de receber ele, que é... Primeira coisa que ele falou, ele é casado, ok? Então, é casado. Analista de perfil comportamental, pastor aqui responsável pela classe de batismo aqui da Mais de Cristo. Estou falando dele, pastor Marcelo Mendes. Muito bom dia. Bom dia, pastor Fernando Leandro. Bom dia aos ouvintes. Pastor Fábio, muito bom dia. Vamos que vamos pra cima, hein? Bora lá, tamo juntos. Estou recebendo ele que também falou que é casado. Muito bom, esse no currículo pesa, hein? Bem casado, ele complementa agora. Formado em bacharel em teologia, está fazendo uma pós em um MBA em gestão comercial. Ele que é pastor responsável pelo departamento Kids aqui da nossa igreja. Pastor Fábio Ribeiro, muito bom dia. Bom dia, pastor Fernando, pastor Marcelo. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Vamos lá! Vamos que vamos. Vamos com tudo, gente. E aí, a sua participação comigo no 489-9137-7909, aqui no nosso Debate 95, porque o tema a ser debatido nesta manhã é o seguinte: a figura do ungido do Senhor. É proibido criticar líderes religiosos. Onde termina o respeito? Onde começa o abuso de poder? Ai, ai, ai. Vamos lá. Pode ou não pode criticar, hein? Liderança religiosa. Liderança pode ser criticada, não pode. Sua participação comigo no 489-9137-7909. Vamos começar o nosso debate, mas antes disso eu quero pedir aquela oração, ok? Quase esqueci. É tão tenso o tema que eu quase esqueci da oração. Misericórdia, né, gente? Vamos lá. Pastor Fábio, por favor, nos oriente nesse momento. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero te louvar por essa oportunidade de estarmos hoje aqui, Senhor, para tratar esse assunto.
Quero colocar em tuas mãos, nos dê a sabedoria para trazer as palavras certas. Pedimos nesse dia a tua bênção sobre todos que estão aqui, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Vamos lá, agora sim. Agora até deu uma... até clareou o negócio aqui, né? Tava pesado, o clima já ficou melhor. Primeiras considerações dos nossos convidados sobre a questão da figura do ungido do Senhor, né? Lembrando que essa questão do ungido do Senhor a gente está trazendo aí entre aspas, ok? É proibido criticar líderes religiosos, onde termina o respeito e onde começa o abuso do poder. Lembrando que esse termo, né, ungido do Senhor, ele aparece aí em primeiro momento já no Antigo Testamento. Temos aí referências como, por exemplo, Davi, que chama Saúl de ungido do Senhor, mesmo quando esse ungido do Senhor estava perseguindo Davi. Mesmo assim, ele tinha essa questão de respeito à autoridade instituída por Deus. Mas o fato aqui até que ponto é essa questão do respeito à autoridade, ao ponto da crítica? Existe um limite para essa crítica? Pode ou não pode acontecer a crítica? Onde termina respeito a essa autoridade, mas também onde começa o abuso de poder por parte da autoridade declarada assim ungida pelo Senhor. Pastor Marcelo, gostaria de começar com o senhor sobre as primeiras considerações sobre o tema. Olha, eu acredito que sim, o líder espiritual pode ser criticado, mas esta crítica não pode ser uma crítica vazia. E é uma coisa muito perigosa. Por quê? Quando você critica um líder espiritual que está dentro da palavra de Deus, cumprindo aquilo que a palavra de Deus estabelece, aí você vai arrumar um problema muito sério. Agora, quando este líder saiu dos limites da palavra de Deus, ele começa a agir extrapolando ou ignorando, desprezando a palavra de Deus, aí você passa, no meu entendimento, a ter legitimidade para questionar, para orientar, para puxar esse líder. Eu costumo usar o termo salvá-lo de si mesmo. Nossa, muito bom isso aí, hein? Muito bom. Começamos bem. Pastor Fábio Ribeiro, primeiras considerações. Bem, eu creio que quando a gente fala da palavra ungido, né? Ungido, o que é ungido dentro da Bíblia? É aquele que é separado para uma obra específica, ou então para uma missão. E nós vemos vários exemplos na Bíblia, onde o próprio apóstolo Paulo chama a atenção chama a atenção de Pedro a respeito disso. Então, sim, é possível, né? Desde que ele tenha uma boa conduta e tudo tem que ser feito com muito amor. Entendi. Então aqui a gente já começa a questão de definição de um termo, né? Sobre essa questão do ungido. Não é esse aspecto de soberano, onipotente, onipresente, o Deus encarnado na Terra, né? Porque às vezes a pessoa tem essa concepção, né? Vocês entendem isso dessa forma? Sim. Uns acreditam que seja assim, outros têm certeza. E usam desse título para se autodefender, né? Para se autodefender. A gente vê muito essa questão do abuso do poder por partes. Talvez seria uma falta de conhecimento sobre a questão de ser o ungido do Senhor e não entender como ser o separado para o ofício? Eu acho que é mais uma manipulação, não sei se o pastor Fábio concorda com isso, porque há líderes que fazem disso uma conveniência. Então ele se torna alguém intocável. Eu li um livro uma vez que marcou a minha vida, não lembro agora o nome desse livro, em que o pastor ele dirigiu uma igreja muito grande e ele acabou caindo. Então, quando questionado nesse livro, por que você caiu? Ele falou assim, eu comecei a fazer coisas e ninguém me parou para dizer para eu não fazer. E eu fui esticando essa linha cada vez mais até que essa linha arrebentou. Então, eu entendo que todo líder precisa ter alguém que esteja ao lado dele, sempre segurando ele em determinados momentos, puxando ele, questionando, como o pastor Fábio falou, com muita sabedoria e amor. A ideia é recuperar, não destruir. Mas há líderes que usam disso para se tornar intocáveis. Eu conheço pessoas que deixaram de sair de determinados ministérios porque foram, entre aspas aqui, chantageados espiritualmente. O pastor não me abençoou quando eu ia sair. Então, a pessoa sai, às vezes, mesmo assim, quando sai, com um peso nas costas, uma carga de algo que eu acredito que não exista. Se o teu líder não quer te abençoar, se for um motivo, obviamente, legítimo, né? Isso tem que ser analisado sempre à luz da palavra. Sim. Sempre. Então, assim, cada caso tem que ser analisado como um caso, né? Sim, eu concordo plenamente com o que o pastor Marcelo está falando, porque esta unção, ela não é para mim seja a minha autodefesa.
mas sim me capacita a servir, mas sim servir com qualidade. E você vê que muitos líderes ultimamente usam essa prerrogativa para se autodefender, né? Sim. Não, eu sou ungido, você não pode tocar em mim. Não, pelo contrário, a Bíblia nos mostra ao contrário. Quem é você para questionar a minha atitude? Isso. Se eu não te abençoar, você vai sair debaixo de uma maldição. Maldição, Isso é muito, muito comum ouvir, né? Então pesado. a gente entende que essa unção é para todos, não só para uma classe. Quando a palavra ungido é para todos e não para uma classe só seleta. Uhum. Eu tenho um texto, até que eu uso, às vezes, para trabalhar com liderança, que fala lá em Números capítulo 16, que vai contar a história da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Né? Que eles vão, a questão, questionar a legitimidade da liderança ali de Arão, né? E de Moisés. Ele fala, não, todo mundo é igual, não é assim não, tal. E aí a gente já sabe o que acontece, né? Moisés faz com que eles, cada um pega uma vara, a vara de Arão floresce, né? E o final da história é que a terra se abre e essas tribos, essas pessoas que estão ali dentro daquele pensamento são engolidas pela terra, né? Eu acho que isso entra muito naquilo que o pastor Marcelo falou sobre a questão de como que é feito essa questão, né? E se há uma legitimidade pela falta de sustentação bíblica da liderança que está sendo ocupada, né? Mas como que a gente pode entender isso de uma maneira prática? Onde que é o limite? Porque, vamos lá, se o líder, vamos dizer que biblicamente ele não está fazendo algo correto. Eu já ouvi falar assim, que o líder ele vai prestar contas para Deus. E eu não tenho nada com isso. Eu já ouvi assim, tipo, tem o pastor está fazendo errado e ele vai prestar conta. Não se preocupa que ele vai prestar conta para Deus. Eu acredito que quem se cala nesse momento se torna cúmplice. Isso é pesado. Ou conivente, né? Isso é pesado. Mas eu acho que a cumplicidade ela é mais pesada, sabe, pastor? Eu gosto de falar que a pessoa é cúmplice, porque assim, existe o pecado por omissão. A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, ele está pecando. Isso aí é um versículo de utilidade ampla. Então, se a pessoa está vendo que um líder está se desviando, o ideal que eu imagino é sentar com essa pessoa, né, buscar uma abertura, sentar e mostrar a luz da palavra. Não, líder, não deve ser assim, por isso, não porque eu acho. Então, nós devemos caminhar com as pessoas até um determinado momento. No momento em que a pessoa se volta as costas para a Bíblia, para o padrão bíblico, eu acho que eu não devo mais caminhar com essa pessoa. E vale ressaltar dentro dessa sua fala aí, pastor Marcelo, que a Bíblia também diz que aquele que ama, corrige. Exatamente. Aquele que ama, corrige. Então, eu creio que de uma forma que não venha denegrir a imagem da pessoa, mas Exatamente. de uma forma que venha tratá-lo com amor e trazer à luz o entendimento que o que ele está fazendo está errado. Então tem hora e tem local para ser feito. Tem né? hora e local. Hora e local, né? O que me traz preocupação, muitos usam essa situação de Davi com Saul, né? Lá em 1 Samuel 15, 16, e algo que me chama a atenção. Eu acredito que a postura de Davi com Saul é um fato histórico. Isso não é uma doutrina bíblica. E é óbvio, naquela época, entendia-se que para que Davi assumisse o trono, Saul deveria morrer, ser morto. Sim. Então, quando alguém questiona a liderança, não está querendo matar o líder para tomar o lugar dele, e sim puxá-lo de volta para o caminho e o padrão bíblico. Eu falei há pouco, a ideia é recuperar a pessoa, trazer ela de volta para o padrão bíblico, não destruí-la, não afastá-la. Entende? Então, assim, temos que ter essa preocupação. Há, inclusive, livro escrito sobre isso que fala sobre a autoridade espiritual e livro que coloca a autoridade espiritual como algo inatingível, inabalável, inquestionável. Eu digo que a autoridade espiritual da liderança, ela termina no momento em que ele despreza a doutrina bíblica. Desprezou a Bíblia, colocou a Bíblia de lado, ele se coloca acima da palavra de Deus, né, como se recebesse uma revelação especial, como se tivesse aparecido um anjo, apareceu para ele e falou, agora tudo novo, mudou tudo, e isso não é real. Então aí eu entendo que está aberta para você a oportunidade de você chegar e conversar com o líder e trazê-lo de volta ao padrão, buscar trazê-lo de volta. Essa questão que o pastor Fábio acabou comentando sobre a questão de amar o
meu irmão, né? Se eu estou vendo que o meu irmão está indo para o precipício e não alertá-lo, eu estou fazendo força para que ele Caia no buraco. caia no buraco. Essa é a ideia, né? Se eu amo vocês, a gente está aqui juntos, e eu estou vendo que um de vocês está fazendo o seu, eu estou fazendo algo de errado, e você viu, identificou, e não me chama a atenção, tá torcendo para que eu morra mesmo e caia no precipício, não tem jeito, né? Eu aprendi com a minha esposa uma estratégia muito legal. A minha esposa, nós somos um casal normal, então às vezes nós temos os nossos desentendimentos. Eu gostei dessa. Um beijo, casal amor. normal. Gostei Não, também. isso é importante, isso é importante. Não, porque as pessoas acham que o casal de Verdade, pastor é um casal sobrenatural. Não erra, né? Quando ele entra em casa, os anjos começam a cantar. Mas eu conheço casais que se afirmam dessa forma. Nós não somos. Meu amor, um beijo. Arcanjos do Senhor. Te né? amo, Carla, tá lá nos ouvindo. Então, assim, a minha esposa, pastor, quando a gente se aborrecia, e aí às vezes eu não queria ouvir, ela mandava um e-mail para mim. Então, sabe o que eu aprendi agora? Quando eu vejo uma situação dessa de... tá rindo, pastor Fernando? Um e-mail, um e-mail. Você tá dando margem, porque eu também sou casado. Então, daqui a pouco eu vou começar a receber e-mail. Mulheres, não sei Esse se aí é digo, a dica. sigam esse exemplo, não sigam esse exemplo, fica a seu critério. Aí ela, porque o e-mail você não tem como contra-argumentar, você tem que ler, tá sozinho, você vai Vai ler. ler, E eu aprendi isso com ela. Então, o que eu faço? Nós combinamos isso. Quando a gente vê uma situação dessa de uma liderança, sabe o que nós fazemos? Nós mandamos um e-mail. Olha, está acontecendo isso, nós estamos observando isso. Por quê? Nós já vimos pessoas terem relacionamentos conjugais destruídos por questões que nós enxergamos antes pela nossa experiência. Avisamos, aí a pessoa falou, não, vocês não avisaram. Eu falei, sim, nós Avisei, avisamos. sim, tá Agora a aqui. gente manda e-mail. Então não tem isso. Não avisaram, não, nós mandamos um e-mail para você. Tá registrado. Tá guardado lá. Pode resgata o seu e-mail que está lá o aviso antes de acontecer o problema, antes do caldo entornar, antes da pessoa se perder. Né? Bom, eu já recebi mensagem aqui, ó. Confere Foi sua e-mail? caixa de e-mail. Foi e-mail? Olha aí, ó. Misericórdia. Recebi aqui. Ai, meu Deus do céu, que fase, gente, que fase. Mandar abraço, então, né? Vou aproveitar, mandar abraço. A pastora Carla Ignacio está mandando aqui, ó, ligadinha na Mais Alegria, na santa expectativa pelo debate. Não é ansiedade, é santa expectativa. Santa expectativa. Essa eu aprendi com ela também. Bom, muito bom. A minha esposa também está mandando, tem um e-mail na sua caixa. Boa, pastor. Boa. Muito bom, muito bom. Pastor Alan Madeira tá ligadinho com a gente também aqui, o Wesley também, a Sandra, o Davi. Deixa eu ver mais quem aqui mandou mensagem. O André, falei, André? Falei, né? André lá da Assembleia de Deus tá ligadinho com a gente também. Obrigado pela sua audiência. Gente, pode mandar sua pergunta aqui pra gente, 489-9137-7909, nosso programa Debate 95. Estamos falando sobre a figura do ungido do Senhor, se é proibido criticar líderes religiosos, né? Onde termina o respeito e onde começa aí o abuso do poder por parte dos líderes, ok? Se você já passou por alguma situação onde você foi aí alertar o seu líder religioso e foi de certa forma constrangido, pode mandar aqui para nós também, que eu não leio o seu nome, tá? Só manda aqui pra gente que eu quero ler aqui para que todo mundo consiga também ficar sabendo o que acontece, porque tem coisa que eu não acredito que aconteça, pastores. Tem coisa que eu tava lendo aqui, ó, por exemplo, ó, eu tava lendo, cadê aqui? Algumas coisas. Cadê aqui, gente? Eu estava falando sobre a questão de pessoas que usam do poder como escudo, para escapar de prestação de contas, para estar dizendo que a pessoa precisa fazer porque ele é o pastor, ele é o líder e ele não precisa fazer nada. Autoritário, né? Nem pagar, às vezes, as dívidas. Não, você tem que me abençoar. Você tem que me deve me abençoar. abençoar. Isso aí eu vejo. Tem umas barbaridades aí. Tem umas coisas, né? Casos aí. Conhece alguns casos, pastor? É pesado, gente. Pesado demais. É muito importante que a pessoa conheça a Bíblia, sabe, pastor Fernando? Sim. Não coloque sobre o líder a responsabilidade de alimentar sempre você. Você tem que se alimentar também pela leitura da palavra. Quando você dá ao outro a exclusividade dele te alimentar, o dia que ele falta, você fica sem alimento. E o dia que ele te der um alimento ruim, de má qualidade, aqui distorcendo a palavra, usando a palavra de forma equivocada, você não consegue perceber. Sim. Então, eu costumo dizer que o cristão que lê a Bíblia se torna um nutricionista espiritual. Olha aí. E ele consegue identificar quando um alimento é de boa qualidade ou é de má qualidade, sempre à luz da palavra. Gente, pergunta, a gente vai pro comercial agora, ok? Mas já vou deixar uma perguntinha aqui no ar para que a gente possa estar esclarecendo um pouquinho mais sobre a questão da diferença entre criticar
e corrigir em amor. Porque eu já escutei o seguinte, não tem crítica construtiva. Crítica é crítica. Eu já escutei esse termo aqui, não sei se vocês também já escutaram, mas já escutei. Não tem crítica construtiva. Crítica é crítica. Então, qual que é a diferença entre criticar e corrigir em amor? A gente vai para o rápido intervalo comercial aqui. Claro que o intervalo comercial é uma viagem rapidinha, né? Mas você já sabe que viagem rápida, longa, curtinha, com mais viagens, ok? Mais viagens, a sua agência de turismo. Prepare já suas férias do final de ano com a agência Mais Viagens. Entre agora mesmo em contato no www.maisviagensbr.com.br. Deixe tudo programado e não caia em furadas, tá bom? A gente já volta aqui no nosso Debate 95. Você que precisa de óculos multifocal, escute essa oferta imperdível da Óptica Maria. Óculos multifocal completo com lente Freeform Fusion e armação pré-selecionada por apenas R$ 599. Conforto visual, tecnologia avançada e preço que cabe no bolso. Venha para a Óptica Maria, Rua Delamar José da Silva, número 100, no Cobrasol. Ou ligue agora mesmo, 3047-4767 ou 2132-4012. Óptica Maria. Cansado de imprevistos em suas obras e reformas? Há mais de 12 anos, a Metanoia Gerenciamento de Obras e Serviços transforma desafios em soluções. Atendemos empresas de médio e grande porte em todo o sul do país com excelência. Nossa equipe altamente qualificada garante eficiência, segurança e qualidade em cada detalhe, do planejamento à entrega no prazo. Metanoia Gerenciamento de Obras e Serviços. Um novo conceito em gerenciamento de obras. Acesse www.metanoiaserviçoseobras.com.br ou ligue 47992518785. Faça parte desta corrente de amor. Ajude o Mais Amor a impactar mais de 200 famílias através da ação social. Sua doação de uma cesta básica ou alimentos não perecíveis fará toda a diferença. Junte-se a nós na Mais de Cristo em Florianópolis, na Rua Professor Egídio Ferreira 200, no Capoeiras. Seja a mudança que o mundo precisa. Juntos podemos fazer a diferença. Doe uma cesta básica ou alimentos não perecíveis. Mais amor, servindo as pessoas com solidariedade. Em todo lugar tem médico chegando para cuidar dos brasileiros que vivem nos lugares mais diversos do país. E com o programa Agora Tem Especialistas, eles também contam com acesso mais ágil à saúde especializada. O Mais Médicos está do lado dos brasileiros todos os dias. Saúde de graça em todo lugar e para todos. Saiba mais em gov.br/maismédicos. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Já está com você em todo lugar. Voltamos a apresentar Debate 95 com Fernando Leandro. Voltamos, gente, aqui no nosso Debate 95, 11 horas mais 33 minutos. Estamos aí, hein? Estamos aí com esse nosso tema de hoje, falando sobre a questão do ungido do Senhor, se é possível ou não, ou melhor, se é proibido ou não criticar líderes religiosos. Onde termina o respeito e onde começa aí o abuso do poder por parte da liderança, às vezes que se blinda dentro desse título e não aceita nada de ninguém e é intocável, hein? Gente, tem casos, né? Fiquem assustados ou não, mas tem casos que é assim. Estamos aqui com o pessoal da nossa
Prospere Agência de Publicidade. E eu vou botar aqui, eu não sei se ainda tá rolando, mas se não tá, então eles vão ter que abrir mais cinco vagas, ok? A Prospere tá abrindo apenas 5 vagas exclusivas para participar do podcast profissional com gravação em estúdio, produção completa e divulgação nas redes sociais. Mostre a sua voz, compartilhe a sua experiência e posicione a sua marca de forma autêntica e poderosa. Porque quem conta história vende mais. Mas atenção, as vagas são gratuitas e limitadas e acabam rápido. Então, garanta agora a sua vaga, sua participação. Entre em contato lá no Instagram, no @prospere_agência. A gente fala assim, pastor, o que é underline? Underline é traço baixo, gente. É o tracinho lá embaixo, assim, na linha do Equador, tá ok? Então, @prospere_agência. Chama o Jorge e a Renata por lá, conversa com ele e já marque já o episódio de podcast para você estar divulgando a sua marca. Seguindo então o nosso programa de hoje falando sobre o tema, né, que você já sabe, a questão do ungido do Senhor, e a pergunta que eu deixei antes do intervalo comercial. Daqui a pouquinho já vou fazer também eu vou ler aqui que o pessoal tá mandando aí as opiniões dos nossos ouvintes, tá? A pergunta foi a seguinte: existe diferença entre criticar e corrigir em amor? Porque tem muita gente que defende que crítica nunca é construtiva. Então, quero deixar aí para os nossos convidados. Eu estou aqui com o pastor Marcelo Mendes, com o pastor Fábio. Tem diferença corrigir em amor? Quem gostaria de começar? Começar, pastor Fábio, pode falar. Vamos lá. Eu creio que sim, né? Creio porque criticar, nós temos que analisar bem de que forma essa crítica vai chegar até a pessoa, né? Porque existem críticas que elas servem para destruir, denegrir, né? E aí realmente foge totalmente do contexto bíblico, né? Porque quando a crítica vem dessa forma, sem uma pitada de amor celestial, sem uma pitada de se importar com aquela pessoa que está recebendo a crítica, realmente eu não concordo. Mas também a palavra de Deus diz que aquele que ama, corrige. Então, todo amor é expressado também numa correção. Então, o que eu entendo? Que corrigir com amor é buscar o bem do corpo de Cristo ou daquela própria pessoa. Sim. É trazer a ela a luz e entendimento que o que ela está fazendo não está certo. E como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. Então, se eu amo alguém, eu vou fazer dessa forma. Sim. Mas criticar de uma forma sem ter uma pitada de amor, tem que ter muito cuidado com isso. Eu acredito que a crítica, ela traz um caráter negativo da palavra, porque normalmente a pessoa que critica, ela joga a crítica vazia, que eu acredito. E por outro lado, o outro termo, que foi o termo crítica, e o outro é corrigir. A correção, ela tem a ver com você apresentar a solução para o problema. Você chama a pessoa à responsabilidade e você mostra para ela o caminho ou os caminhos. A pastora Carla mandou para mim no WhatsApp aqui, muito bem lembrado, Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Isso. Mais uma face da responsabilidade que nós temos, seja lá com quem for, se estiver errando em pecado, desviando do alvo, de trazê-lo de volta. Muito bom. Gente, participações dos nossos ouvintes aqui, vamos lá? Participação dos nossos ouvintes, você participando conosco no 489-9137-7909, 489-9137-7909. O Valcir tá mandando assim, bom dia, a crítica é sempre válida desde que seja ambos os lados. Respeito é uma coisa, falar a verdade é outra coisa. Então, minha opinião, tem que falar o seu erro sim, desde que seja verdadeira a sua fonte de crítica. Abraço a todos, obrigado pela sua participação aqui no nosso debate 95. O Fernando tá mandando aqui. Fernando, cara, gente boa demais, né, gente? Graça e paz, estou na escuta. Sim, claro que podemos criticar nossos líderes desde que baseados na Bíblia. E, claro, a crítica construtiva. E ainda mais, acima de tudo, temos que orar pelos nossos líderes.
Irmão Fernando, na escuta aqui de Balneário São Miguel, lá em Biguaçu. Muito bom, muito bom. Obrigado pela participação aqui, nosso irmão Fernando. A Marta tá mandando aqui também pra gente, embora os líderes mereçam respeito, a Bíblia ensina que a correção fraterna é necessária quando um líder peca ou ensina coisas erradas. Silenciar-se diante do erro pode ser prejudicial para a igreja. A postura correta não é crítica destrutiva, mas a repreensão amorosa e construtiva buscando o arrependimento. Encaixa bem nisso que a gente também está falando aqui. Muito bom, obrigado, Marta, pela sua participação. Vamos lá, mais quem aqui? Deixa eu ver aqui, tem mais. Ó, o Lucas está mandando assim, ó, Filipenses 2:14, e aqui vai entrar já boa para debate, ó. A palavra diz assim, Filipenses 2:14, fazei tudo sem murmuração nem contendas. Ótimo versículo para debate, já que alguns pastores usam como pretexto para a ausência de críticas. E aí, gente? E aí? Eu acho que murmurar é você falar por trás. Murmurar é você ficar dividindo com as pessoas que estão lateralmente a você o problema. Então, qual é a correção? Você tem que ir direto ao líder. Há algo que você não entendeu, há algo com o que você não concorda, vá ao líder. Murmurar é falar para o lado. Não sei se o pastor Fábio... Muito bom, hein? Eu concordo plenamente, porque a murmuração ela causa também divisão. Com certeza. Divisão no corpo. Né? Então, se eu estou vendo algo errado em alguém, eu tenho que me direcionar a essa pessoa. A essa mesmo. A pessoa. Exatamente. A pessoa. Não quem está ao meu lado. Porque quando eu coloco isso em grupos, espalha e a tendência é piorar cada vez mais. É verdade, muito bom. Bom demais. Gente, vamos para mais uma perguntinha aqui, ó. Isso é boa também, hein? Ai, ai. Quando a obediência à liderança espiritual deixa de ser virtude e se torna idolatria? Pastor Fábio tem know-how para falar sobre isso aí, pastor. Vai lá. A gente estava no off aqui conversando sobre isso. Vamos lá. Isso aí é uma questão muito séria, né? Porque a própria Bíblia fala que a gente não deve ter essa prática de idolatria. Idolatria não é somente a um objeto, mas também podemos sim idolatrar cantores, pastores, e praticamente quando assumimos essa postura, corremos o risco de tudo que aquela pessoa falar a nós é certo. Mas nós sabemos que só existe uma fonte que é certa e imutável, a palavra de Deus. Então a minha vida, ela deve estar baseada na palavra de Deus, e não em ensinamentos, como eu posso dizer, humanos, né? Interpretações humanas. E quando eu passo a ser dessa forma, a pautar a minha vida ser guiada pelo que alguém que eu idolatro, que é Deus no céu e aquela pessoa na terra, isso é muito perigoso, porque eu não encontro a verdade. Eu creio que a verdade somente é daquela pessoa. Então, idolatria é algo que tira o lugar que é de Deus para colocar alguém ou um objeto. Muito bom. Eu conheci há muitos anos atrás líderes que as pessoas vinham a ele perguntar qual era a faculdade que a pessoa deveria fazer. Eu devo casar com esta pessoa, não devo casar? Que curso eu devo fazer, meu líder? Irmãos, eu repito, leia a Bíblia, viva a Bíblia, ore. Eu não estou dizendo que você não deve receber ensinamento do seu pastor, do seu líder, mas você precisa fazer como o povo de Bereia, ir à Bíblia, verificar se o que está sendo falado para você é o que está na palavra de Deus. E o líder indica a faculdade para a pessoa, ele depois sai, muda de cidade e você, de repente, foi lá e investiu tempo, dinheiro, num curso que não é o que você queria, não tinha afinidade nenhuma com você. Ou pior, imagina se você casa com uma pessoa por influência de um líder, escolhe ir para um país por influência de um líder. Ore, o Deus que fala com o seu líder também pode falar com você. Não despreze o líder, mas saiba sempre trazer aquilo que o líder está falando para a palavra. Eu atendi uma menina, eu e a pastora, uma vez, que ela estava confusa sobre um direcionamento da líder que tinha passado para ela. Por quê? Porque a líder ela queria fazer uma faculdade num determinado ramo, né? Sim. Mas a líder falou assim, não, você aqui para o ministério, você deveria fazer, pense no ministério, você deveria fazer educação física. Ela falou, por quê? Mas eu não tenho nada a ver com educação física. Não, porque dentro da educação física tem uma matéria de dança.
E como você dança na igreja, Olha, você vai demais, poder aproveitar Meu Deus. isso, sabe? E vai dançar na vida também depois. Porque não sabe o perfil daquela pessoa. Vai dançar na Vai vida. dançar com na vida. certeza. Mas aí o que acontece? As pessoas, na verdade, não chamam nem esses líderes de líderes. Eles têm uma outra nomenclatura. Posso falar que eu acho? Pode, claro. Guru. Guru, mas tem um assim, é um guru, mas eles chamam de pai espiritual. Meu Ou pai, então mãe exato. espiritual. Pai pastor. Pai pastor. É. Eu Sabe? acho que são sinônimos fortes para o guru. O guru, olha, acaba sendo um guru. Não é verdade? É verdade. Isso é um assunto tão sério que existem pessoas que já perderam até a vida por causa de pessoas dessa Meu forma. pai. É Né? forte mesmo. Aí a gente entra, já que a gente está entrando em temas fortes, deixa eu falar sobre lealdade e deslealdade. Aí é outro tema. Sobe o som só pra gente dar aquela... Lealdade e deslealdade, gente. A gente escuta muita coisa sobre isso, né? Lealdade, ser leal ao líder, ser desleal ao líder. Porque o desleal é isso, o desleal é aquilo. E aí entra aquela questão da obediência. Se você não obedecer o seu líder, você é desleal. E aí a gente sabe que acontecem as atrocidades. E a pergunta é: o respeito à autoridade espiritual deve ser incondicional? Posso começar, pastor? Vai lá. Não. Um grande em caixa alta, não. A obediência à autoridade espiritual não é incondicional. Já falei aqui no começo. Sempre leve para a palavra. Se o que o líder está falando está de acordo com a palavra de Deus, você cumpra. Você pode até não concordar, achar que não é aquele momento, e você diz, olha, eu não acho que esse é o momento, eu não acho correto, mas o senhor quer, vou fazer o que o senhor quer. Agora, quando ele afronta a palavra, aí você se torna cúmplice do erro. Pastor Fábio quer participar também? Vamos lá, realmente, essa questão de lealdade, Mais próximo. lealdade, deslealdade, é algo também muito forte, muito comentado. A pessoa ali é desleal, não é leal ao líder. Mas a gente tem que analisar, como o pastor Marcelo falou, a situação. Por exemplo, quando esse líder realmente ele se coloca acima da palavra de Deus, eu não vejo aí deslealdade. Porque o que é que acontece? Eu não preciso seguir alguém que realmente que se coloca acima da palavra de Deus. Perfeito. Então temos que ter cuidado com isso, porque lealdade quando eu realmente comungo e estou lado a lado com alguém que está centrado na palavra de Deus, mas no exato momento que aquela pessoa deixa de andar conforme os princípios da Bíblia, automaticamente a própria palavra de Deus me autoriza a me afastar. Agora, o problema, pastor Fábio, é que quando a pessoa não conhece a palavra, Se perde. e aí ele se perde, ele entra numa crise. Ele é chamado de desleal, ele entra numa crise existencial. Puxa, eu sou desleal, será que sou mesmo? Aí ele começa a se questionar. Daí, eu repito, a importância da pessoa conhecer a palavra de Deus, estudar, meditar. É isso aí. Gente, vamos lá. Mais participações dos nossos ouvintes aqui. 489-9137-7909. Sua participação com a gente. Aproveitando para mandar aquele abraço. A gente está quase no final do nosso programa, quase no finalzinho dessa manhã. Nosso debate 95 até o meio-dia. E hoje a gente está falando sobre a figura do ungido do Senhor. Se é proibido criticar líderes religiosos, onde termina o respeito e onde começa o abuso de poder por parte da liderança. Quem está aqui com a gente, Tiago de Almeida, pastor, quando o pecado de um líder se torna conhecido por toda a igreja, mas é tratado em silêncio pelos outros líderes, até que ponto o silêncio se torna cumplicidade? Em que momento o zelo pela reputação da igreja passa a ferir os princípios bíblicos da transparência e da verdade? A pastora, no caso, aí tinha um problema. E aí, vamos lá, eu não vou falar aqui, mas vamos lá, enfim, ok? Pra gente pensar isso aí, já vamos responder, tá bom? A Marlete, lá de Paulo Lopes, também tá mandando assim: temos que ser guiados pela palavra de Deus no Espírito Santo, respeitar os pastores e não adorar líderes. Muito bom, é isso mesmo. Vou aproveitar aqui, eu ia trazer outra pergunta, mas vamos entrar com essa aqui do Tiago mesmo, ok?
Então vamos lá, vocês conseguiram pegar a pergunta? Quer que eu faça de novo, pastor? Sim, pastor. Vamos lá, fazer de novo? Vamos lá, então. Quando o pecado de um líder se torna conhecido por toda a igreja, mas é tratado em silêncio pelos outros líderes, até que ponto o silêncio se torna cumplicidade? Em que momento o zelo pela reputação da igreja passa a ferir o princípio bíblico da transparência e da verdade? Ou seja, o líder ele pecou, ele tem um problema aqui, e a liderança abafa o caso para que isso não se exponha à igreja, né? E isso é reputação pelo evangelho, reputação pela igreja, para que até talvez não caia num escândalo e acabe aí, né, desviando os fiéis, ou até quando isso é uma falta assim de princípio em transparência pela verdade. E aí? Eu acredito que assim, que abafar e resolver, entende? Você pode não espanar o problema e tratar. Sim. Porque qual que é a ideia? Eu enxergo que é para proteger os mais fracos da fé. Sim. Diminuir o dano. Você tem um dano colateral e você vai diminuir. Porque há pessoas na igreja que não estão preparadas para receber esse impacto. Eu acho que isso é uma estratégia e eu acho que tem que ser colocada diante de Deus. Cada caso tem que ser colocado diante de Deus. Agora, abafar e fingir que nada aconteceu, como se, né, a vida segue, vida Sim. que segue, eu acho que é outro problema, pastor. Infelizmente, é algo que tem acontecido muito, né? Acontece muito no meio, mas o cuidado deve ser sempre colocado, né? Porque realmente nem todo mundo que está ali para ouvir o que vai ser falado, o que vai ser comentado, tem a maturidade para receber aquilo, né? Exatamente. Mas eu creio que o erro está da seguinte forma: eu sei da situação, mas a pessoa permanece na liderança, trabalhando como nada tivesse acontecido. Aí eu concordo que realmente está errado. Tá errado. Isso aí fere os princípios da palavra de Deus. Aquela pessoa deve ser afastada, deve ser tratada com amor e carinho, e até mesmo preservar também a própria família, se no caso for casado. Exatamente. Né? Para que não venha à tona, porque às vezes, quando vem à tona de uma maneira errada, é igual aquela historinha, você do telefone sem fio. Sim. Você fala uma coisa aqui, aí o outro já fala. Mas eu já no vi, por final- exemplo, assim, sem telefone, sem fio, eu já vi, por exemplo, chegar na frente da igreja no domingo à noite, com a igreja lotada, Nossa. chamar o pastor e dizer assim, ó, ele agora está de banco, porque ele fez isso, aquilo, e roubou a igreja, traiu a Olha o esposa, impacto. pá. E a igreja, aí levanta a gente no meio do culto, vai embora, e aí hoje, com o avanço da tecnologia, já tá na internet, Sim. tá todos os haters metendo pau na situação, né, espalhando para tudo, então é aquilo que a gente falou, realmente o prejuízo acaba sendo ainda maior, né? E às vezes incalculável. Né? Incalculável. Porque vai ficar ainda. Depois, um casamento desse está restaurado, mas a notícia não tem mais como restaurar. A divulgação não tem mais como restaurar, né? E aí o Tiago está complementando falando assim, ó. Porém, muitos continuam na prática do pecado, pois sabem que serão protegidos. Que aí já entra no outro caso que a gente falou, problema. Sim. né? Que aí é o que? Não, abafa o caso, mas ele mantém nas funções, mantém no cargo Não. e não trata a situação, né? Não resolve. Muito bom, vamos lá. Gente, vamos lá. Eu falo com liderança, né? Meu papel hoje aqui na igreja é justamente falar como liderança. E uma pergunta que eu quero colher de vocês as informações para eu botar na minha cartilha. Eita, coisa boa. ao vivo aqui. Ao vivo, viu? Eu vou me apoderar do intelecto de vocês. Mas é o seguinte, ó. Como é possível exercer autoridade sem autoritarismo? E vocês são líderes também, quero escutar de vocês também, vamos lá, é possível exercer autoridade sem autoritarismo? Eu creio que sim, pastor. É? Eu creio que sim. Que autoridade você não impõe, você se conquista. Você se conquista. E conquista de que forma? No exato momento, o líder ele tem que perder a ideia que ele não é um chefe. Chefe é aquele que manda, aquele que dá ordem. Líder é aquele que está do lado. Ele faz junto com a equipe. Então, autoridade é conquistada, não é imposta. Autoritarismo, eu imponho. Olha, eu sou líder aqui, eu e acabou a história. Não, mas autoridade você se conquista. Quando você conquista a autoridade, meu irmão, a voz é sua. Bom, parabéns, tirou 10.
Onde é que vemos isso? Em Jesus. Jesus, né? Eu concordo plenamente com o pastor Fábio. Acho que é possível, é indicado, né, é recomendado que seja assim. E é importante que as pessoas cheguem na igreja e elas encontrem esse ambiente. E não encontrem um ambiente de autoritarismo. Então, é muito importante que o líder e quem está à frente de alguma equipe saiba lidar do seu nível, que eu digo de responsabilidade, para cima com abertura e para baixo com abertura também. Sim. E amor, tanto para cima quanto para baixo. Né? Não é difícil encontrar pessoas aí fora que, quando estão lidando com aqueles que estão acima dela, são extremamente amorosos. Mas quando estão lidando com quem está abaixo, são verdadeiros carrascos. E é legal, eu vi uma empresa uma vez que se sugeriu até colocar, sabe aquela câmera do policial? Para você poder filmar, para ver como é que a pessoa lidava com quem estava acima e lidava com quem estava abaixo. Isso aí é e o líder ele precisa estar atento. Seria interessante, pastor, o pastor falou que como líder eu quero aproveitar, uma dica é conversar com quem está lá na ponta, lá embaixo. Escuta, como é que fulano lida com você? Como é que fulano trata com você? No momento de estresse, às vezes no momento da pressão. Porque às vezes a pessoa entra pesado, né? Entra como o pessoal da tropa de elite, pé na porta, né? A gente tem às vezes a pessoa se apresenta como um líder no público, mas no corredor... Olha isso. Isso é horrível, grave. Né? E, desculpa, o pequeno às vezes, ele fica tão magoado com isso que ele abaixa a cabeça e ele simplesmente sai. Ele sai, né? E ninguém fica sabendo. A pessoa saiu. E aí você às vezes encontra a pessoa, o que aconteceu? Não aconteceu isso, né? Tô falando um caso hipotético, né? Não estou citando o exemplo daqui. Estou falando que acontece da pessoa às vezes sair e aí você descobre depois, muito tempo depois, que ela foi atacada, foi atingida, foi maltratada, desvalorizada. E quando a liderança realmente é boa, todo trabalho funciona na ausência do líder. Sim. Isso é top, né? Funciona. Agora, mas também tem um outro contraponto aqui. Às vezes o líder é tão autoritário e a pressão é tão grande que, se não funcionar na sua ausência, tem retaliação na volta. Ou então diz assim, eita, tá chegando, bora, né? Bora fazer. Não é legal, né? Aí a pessoa fica estressada, trabalha. Não, eu só botei outro ponto. É verdade. Porque eu usei muito de falar disso, assim. A aprovação de uma liderança é quando o líder não tá e tudo funciona. Às vezes tudo funciona porque a pessoa fica tão livre pelo fato do líder não tá, que ela se sente tão à vontade que faz aquilo que na presença do líder não faz. Então funciona apesar dele, então. Apesar dele. Sabe? Então, isso aí, às vezes a gente tem que cuidar com isso, porque às vezes não dá para medir por aí a questão da liderança. Mas eu acho que eu vejo muita questão da liderança pelo fato de é o bastidor que revela a verdade do líder, né? O líder, ele perde a liderança no bastidor. É no bastidor, aonde ele se mostra, aonde ele vê. Até foi uma frase do nosso pastor Júnior, ele comentou assim que até um tempo com os pastores, porque os pastores precisam ver ele de shorts. Né? Tipo assim, exposto, né? Não só dentro daquele quadro eclesiástico ali, mas no dia a dia, né? O dia a dia que vai revelar a pessoa assim. E o bom líder, ele vai atrair, né? Jesus era o bom líder, ele atraía naturalmente as pessoas sem precisar forçar nada e nem ninguém. As tarefas têm que ser leves, pastor. As pessoas têm que ter a alegria de fazer as tarefas nas quais elas estão envolvidas. Então, assim, se está acontecendo estresse, se está acontecendo, às vezes, atrito, tem que ser revisto. Onde é que está o problema? Então, assim, os eventos têm que ser leves, tem que ter leveza. A máquina tem que estar, se costuma dizer, azeitada. É isso aí. Tudo lubrificado, as engrenagens girando fácil. Isso é muito bom. Show de bola. Gente, estamos chegando ao final do nosso Debate 95, já 11 horas mais 57 minutos. O tempo correu demais aqui hoje. E então você viu que há possibilidade de crítica, sim, né? De crítica não, como é que a gente fala? A gente falou mesmo? De apontamentos que geram uma construção, né? Uma melhoria, ok? Da liderança. Sempre com esse cuidado, sim. Quero agradecer aqui aos nossos convidados de hoje. Deixar aí mais um minutinho para a fala final, tanto do pastor Marcelo como do pastor Fábio. Mas, pastor Marcelo, obrigado mais uma vez por estar aqui. O pessoal já está pedindo aqui para mim que a pastora Carla seja a próxima na bancada aqui. Eita, okay? Tá ouvindo aí, amor? Ela vai vir para cá. Pastor, obrigado. Mais um minuto para considerações finais. Muito obrigado. É uma honra também estar aqui com o pastor Fábio, dividindo a bancada, com o pastor Fernando, com a equipe que está aqui fazendo a divulgação da mídia. É uma alegria poder crescer junto com vocês. Quando nós tratamos desses temas, nós crescemos junto com vocês que estão aí ouvindo, tá bom? É uma alegria, um privilégio. Qualquer coisa,
Visite a igreja, estamos por aqui. Vai ser uma alegria dar um abraço em você aqui, pessoalmente. Muito bom. Obrigado, pastor. Pastor Fábio, obrigado também por estar aqui conosco. Obrigado, pastor Fernando. Obrigado, pastor Marcelo, a equipe de mídia aqui. É um tema fantástico, um tema que gera dúvida na cabeça das pessoas. E eu gostaria de estar encerrando aqui com uma frase. A igreja saudável é aquela onde há responsabilidade mútua. Líderes prestam contas e ovelhas seguem com discernimento. Muito bom. É isso, gente. Até a aula de fisiologia aqui hoje. Agradecer aí você também que está acompanhando o nosso Debate 95. Amanhã a gente volta, tema novo para sexta-feira. Sexta-feira a gente vai falar sobre a cultura gospel, se virou mercado, hein? Quero só ver. E não esquece ainda, hoje não, né? Mas do final desse mês, você sabe, dia 31 a gente comemora aí o... Não, a gente não, né? E a gente vai debater sobre essa festa aqui no debate. Eu vou passar. Debater aqui no nosso Debate 95 também. Gente, Deus abençoe, bom estar com você. Um ótimo almoço para você. Fique na tarde, uma